Olá, hoje eu vim falar sobre o tema saúde mental dentro das organizações. É um tema que tem sido debatido bastante no meu Instagram, nos demais canais, escrevi um artigo no LinkedIn e não podia deixar de abordar aqui no YouTube. Todo mês de janeiro eu abordo o tema sobre a campanha do Janeiro Branco e também acho super importante, é um tema que está sempre em pauta, não só devido à minha formação em psicologia, mas por aquilo que eu acredito dentro das organizações. E para poder falar sobre o tema saúde mental, eu acho importante a gente dividir aqui em dois blocos. O primeiro é como que as empresas e a sociedade de maneira geral vem aceitando, trabalhando e lidando com a expressão das emoções e a gestão das emoções, principalmente associado ao trabalho, e o quanto que determinados ambientes, determinado fator, né, porque a doença mental ela é multifatorial, mas o quanto que um determinado fator que é o trabalho pode sim impactar e gerar o sofrimento e o adoecimento. Então é importante a gente dividir o quanto que um pode reforçar o outro, mas que não é a única causa, o único fator. O primeiro ponto que eu acho importante a gente aqui abordar é o quanto que a gente vem historicamente reforçando e incentivando um papel de um líder cada vez menos, né? E isso eu acho que a gente vem desmistificando, né? Mas o quanto que a gente construiu o papel do líder como aquele que é frio, que não expressa as suas emoções, que sabe separar o lado pessoal do profissional, que sabe lidar com temas sensíveis de forma neutra, que sabe se posicionar. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, historicamente a gente construiu uma imagem que agora está levando bastante tempo e que vai levar ainda um tempo para a gente desconstruir. E aí cabe dentro das organizações a gente tentar sensibilizar as pessoas para que a gente desconstrua essa imagem de que trabalho não se pode misturar com o lado pessoal. E vide a pandemia que colocou tudo num lugar só, né? A gente mesmo com todos os avanços tecnológicos foi devido a uma pandemia que a gente então aumentou, amplificou o uso do home office e as pessoas elas não conseguem nem fisicamente mais separar trabalho de família, de vida pessoal. Então esse é um ponto. O segundo ponto é o quanto que a gente vem enaltecendo nas promoções, o quanto que a gente foi construindo de que a gente não pode chorar no ambiente de trabalho, a gente não pode misturar o lazer, a família com o trabalho, sendo que cada vez mais a gente busca uma qualidade de vida, um equilíbrio, e o fato de eu cuidar da minha família, de eu cuidar da minha saúde, de eu cuidar da minha vida emocional, eu não estou deixando de lado o meu trabalho, a minha performance, os meus resultados. E o quanto que os estudos justamente da psicologia positiva, da felicidade no ambiente de trabalho, a gente vem inclusive observando a própria liderança positiva, que precisa ser autêntica, que precisa sim lidar com as emoções dos funcionários. Mas a grande verdade é que as pessoas elas não estão prontas, preparadas e até mesmo capacitadas, né, para lidar com as próprias emoções, quiçá com a emoção alheia. E aí, como que eu faço isso? Como que eu abordo esse tema sobre emoções, sobre felicidade, sobre mal-estar, sobre insatisfação, sobre tristeza? E aí a gente vai chegando cada vez mais perto, até mesmo aos transtornos e ao adoecimento mental dentro das empresas. Fica muito distante. Por quê? Porque as pessoas não sabem lidar. Socialmente e historicamente a gente construiu um grande gap, um grande buraco, um vácuo entre a gente abordar esse tema. Inclusive, antigamente, as pessoas que tinham qualquer tipo de sofrimento e adoecimento, transtorno mental, era visto como uma pessoa afastada da sociedade. E a gente sabe o quanto que hoje em dia
o aumento, né, dos transtornos e da doença mental vem sendo presente nas organizações, inclusive como uma das principais causas de afastamento, inclusive do ambiente de trabalho, é associado a transtornos e a doenças emocionais. E aí, como que a gente não aborda isso dentro das empresas? Então, o ponto é que falar sobre as emoções, poder expressar suas emoções, um líder que chora numa reunião, que demonstra empatia, que demonstra suas emoções, não pode ser mais visto como algo ruim. Esse é um primeiro ponto. E o segundo é quanto mais a gente se aproximar, conhecer e entender que um dia eu estar triste, um dia eu estar ansioso, um dia eu estar com raiva, não quer dizer que eu sou desequilibrado, que eu preciso de remédios, que eu preciso de terapia. A gente precisa, claro, saber gerenciar, né, saber se autogerenciar, mas a gente também precisa agir com naturalidade de que dias bons, dias ruins vão acontecer e que elas não vão acontecer de forma duradoura. O que a gente precisa ter bastante atenção é o quanto que, a partir de um estado emocional, isso sendo frequente e intenso, porque o transtorno, uma das questões que eu vou diagnosticar, e aí eu não vou aqui trazer dicas de diagnóstico, porque isso compete a um profissional qualificado, mas o que a gente precisa observar é que se uma pessoa precisa de ajuda, está associado à intensidade, né, dessa emoção e a frequência desse estado emocional. O quanto que uma pessoa que vem tendo, né, um tipo de reação emocional, né, um estado emocional, pode ser depressivo, pode ser triste, né, pode ser uma ansiedade, pode ser uma série de fatores, mas o quanto que a partir do momento que eu diagnostico que essa pessoa precisa de um apoio profissional, não compete ao RH indicar e recomendar a visita médica, né? A gente não está aqui dizendo que o profissional de RH tem que encaminhar, não é esse o papel, mas orientar, ouvir, apoiar, realmente nos compete e compete a todos os líderes que acompanha efetivamente a sua equipe. Então, o que eu venho trazendo aqui é que a gente sim precisa falar sobre as emoções dentro das empresas e a gente precisa sim ter maior sensibilização de que em alguns casos a pessoa ela vai passar por um tratamento e que esse tratamento, sendo diagnosticado um transtorno, uma doença, não é um tratamento que é resolvido de um dia para o outro. E aí, dentro desse contexto, aí sim, compete ao líder e ao RH trabalharem juntos, se possível, num tripé também com o médico do trabalho, para que vocês acompanhem esse caso, para que a pessoa esteja sendo assistida com os profissionais qualificados, mas que nesse contexto haja respeito, haja diálogo, haja realmente, né, uma empatia e um acompanhamento, né, numa comunicação, numa transparência, sempre respeitando o que a pessoa quer comunicar ou não, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas tentar naturalizar de que isso acontece, que pode acontecer nas empresas, nas famílias, nos círculos de amigos, em qualquer lugar. E que qualquer um de nós é capaz de adoecer e que não é única e exclusivamente a causa do trabalho, não é única e exclusivamente por uma falta de competência da pessoa em saber se autogerenciar. Porque esse ponto que eu queria pegar aqui é que costuma ser o grande gatilho, né, e o fator desencadeante de grande estigma e preconceito dentro das organizações. As pessoas acham que a pessoa é incapaz de gerenciar, é capaz de se resolver. E a gente sabe muito bem que não são somente, né, fatores cognitivos, mas a gente tem histórico genético, ambiente familiar, ambiente do trabalho, e o trabalho não pode ser um ambiente que potencialize isso. O trabalho tem que ser um ambiente que
ofereça acolhimento, que ofereça apoio, que ofereça um ambiente psicologicamente seguro.